Abra comigo, por favor, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas e carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Eu vou ler um versículo porque eu só quero isso. Diga comigo, capacete da salvação. Dá um cascudinho na sua cabeça e diz, capacete da salvação. E a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, pode aplaudir. A palavra, bem forte. Se você ler os primeiros 25 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo vai tentar responder aquelas perguntas que todo ser humano já se fez em tempos de crise. Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Para que Deus permitiu a minha mãe me dar a luz? Será que existe vida depois da morte? Para onde nós vamos depois que morrermos? E o Catecismo conclui os 25 primeiros parágrafos dizendo que a fé católica é uma fé racional. Diga comigo, a fé católica é uma fé racional. Eu vou explicar. Deus nos criou com livre-arbítrio. E nós podemos ver isso lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Top, 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 top. Se alguém abrir, isso é livre-arbítrio, eu e o meu Pai faremos nele a nossa morada e com ele nós cearemos. Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que fez em nós uma porta que a maçaneta só abre por dentro. Deus não entra na vida de ninguém arrombando portas. O nome disso é livre-arbítrio. Portanto, você pode estar sofrendo, e todo mundo está vendo que você está sofrendo, e Deus também quer socorrer você, mas Ele não pode socorrer você de uma forma obrigada. Você precisa desejar. O nome disso é doutrina do livre-arbítrio. É por isso que a fé católica é uma fé racional. Eu aplaudo sabendo por que eu aplaudo, eu dou glória sabendo por que eu dou glória, eu comungo sabendo quem que eu comungo, eu ajoelho sabendo diante de quem que eu ajoelho, eu estou na igreja sabendo quem é a igreja. É uma adesão racional, é uma escolha. Qual é a diferença entre Moisés e um ateu? O ateu, fazendo uso do livre-arbítrio, decidiu não crer. O Moisés, fazendo uso do livre-arbítrio, decidiu crer. O Catecismo está afirmando que fé está na sua cabeça. Quem está comigo ainda, diga amém. Diga para quem está do seu lado, fé é na cabeça. Diga para quem está atrás de você, fé é na cabeça. Diga para quem está na sua frente, fé é na cabeça. Diga para quem está do outro lado, fé é na cabeça. Onde que é a fé? Mudei de assunto. Paulo está preso na mesma prisão que 45 dias atrás, um anjo no meio da madrugada, sem abrir a cela, entrou na cela, tirou Pedro vivo da cela, sem abrir a cela, passou por 4 soldados, passou por mais 4 soldados, e passou por mais 4 soldados, e deixou Pedro livre do lado de fora. Vai que acontece a mesma coisa. Agora que Paulo está preso, o governador colocou um soldado na frente da cela assim. Paulo, inteligentíssimo,
olha para aquele soldado do lado de fora da cela e escreve a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. E ele olhando para o soldado de baixo para cima, ele olha aquela sandália gladiadora e diz: o bom soldado precisa calçar as sandálias da paz. Diga comigo, a paz no pé. Ele vai subindo. Quando ele chega na cintura, ele vê o cinturão do soldado e ele disse: para eu ser um bom soldado, cingir os rins com o cinturão da verdade. Diga comigo, verdade no rim. Ele sobe mais um pouco e ele vê aquela couraça do soldado, aquele colete, e ele diz: para uma boa batalha precisa que o colete seja o colete da justiça. Diga comigo, a justiça no abdômen. Para quê? Para preservar órgãos vitais. Quando ele olha na mão direita, ele vê uma espada. Ele diz: essa espada eu sei. O bom soldado tem a espada da palavra. Diga comigo, a palavra na mão direita. Quando ele olha na mão esquerda, ele vê aquela tampa de panela, aquele escudo do Capitão América. Ele olha, um bom soldado precisa ter o escudo da fé para defender dos dados inflamados do maligno. Diga comigo, a fé na mão esquerda. Quando ele chega no capacete, prepara para aplaudir. Ele olha aquele capacete que parece um coité. Ele olha e diz: e na cabeça o capacete da salvação. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga comigo, fé é na cabeça. Salvação também é na cabeça. Dá um cascudinho e fala: salvação na cabeça. Fé na cabeça, salvação na cabeça. Diga para quem está de um lado do outro: fé na cabeça, salvação na cabeça. Fala para quem está na frente e atrás: fé na cabeça, salvação na cabeça. Mudei de assunto. É dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2. A terceira persona da Santíssima Trindade vai se manifestar na terra. O Espírito Santo pode entrar no ser humano por onde ele quer, porque o vento sopra onde quer. Mas diz os Atos dos Apóstolos que perseveraram unidos no cenáculo. Eram 120 irmãos. A mãe de Jesus estava lá, e o Espírito Santo, que é Deus, diga amém. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, diga amém. Se o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. O Espírito pode entrar no ser humano por onde ele quer, diga amém. Ele resolveu descer sobre línguas de fogo na cabeça dos discípulos. Diga comigo, Pentecostes também é na cabeça. Cascudinho, diga: fé na cabeça, salvação é na cabeça. Pentecostes também é na cabeça. Fala para quem está de um lado do outro: fé na cabeça, salvação é na cabeça, Pentecostes também é na cabeça. Fala para quem está na frente e atrás: fé é na cabeça, salvação é na cabeça, e Pentecostes também é na cabeça. Mudei de assunto. Se fé é na cabeça, salvação é na cabeça, Pentecostes é na cabeça, batalha espiritual também é na cabeça. Vem comigo, eu estou no livro do Gênesis. Aparece a serpente, a prefiguração do diabo, e faz a seguinte proposta para Eva: se você comer da árvore proibida, vai abrir o seu pensamento, e a partir daí você começará a enxergar o mundo como Deus enxerga. Como é que o pecado original entrou no mundo? O diabo fazendo uma proposta de mexer na cabeça de Eva. Vamos para o livro do Apocalipse.
Apocalipse capítulo 12, está acontecendo uma batalha. No meio dessa batalha, Lúcifer, que é o anjo mais perfeito de todos, os coros e hierarquias, inteligentíssimo, porque o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 579, diz que todo anjo é dotado também de livre-arbítrio e de inteligência. E Lúcifer é o mais perfeito de todos. Ele começa a entrar na cabeça dos anjos, e ele vai seduzindo, e ele vai seduzindo, e a lábia e o poder de manipulação dele é tão perfeita, que 1/3 ou a terça parte dos anjos já estavam se convencendo do raciocínio de Lúcifer. De repente chega um anjo que nesse momento não tem nem nome, que é da ralé, do último coro, da última hierarquia, e também usando da cabeça, olha para Lúcifer e diz: eu também não concordo, mas eu decido obedecer. Eu também não entendo, mas eu decido obedecer. E quanto a ti, quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. O que é que São Miguel Arcanjo faz? Ele interrompe uma manipulação racional que começou no livro do Gênesis e já estava se completando no livro do Apocalipse. Diga comigo: batalha espiritual também é na cabeça. Vamos lá de novo, diga comigo: fé é na cabeça, salvação também é na cabeça, Pentecostes também é na cabeça, batalha espiritual também é na cabeça. Pergunta para quem está do seu lado: por que tudo é na cabeça? Com muita humildade, quando você não sabe, pergunta para quem sabe. Porque tudo que você precisa está dentro da sua cabeça. Cérebro, cerebelo, hipotálamo, sistema nervoso central, afetos, emoções, sentimentos, traumas, mágoas, feridas, medo, razão, consciente, inconsciente, subconsciente, alma, espírito. Tudo que comanda o ser humano não está daqui para baixo, está daqui para cima. Aplaude sem eu pedir. Exemplo número 1. Eu saí daqui agora e sofri um acidente. Ligaram para a emergência, seja o SAMU ou bombeiro. Pergunta número 1: está consciente? Pergunta para quem está do seu lado: por que pergunta se está consciente? O seu corpo está dilacerado, você está com fratura exposta, o seu coração parou. Mas se estiver consciente, opção número 1, massagem cardíaca. Opção número 2, está consciente? Ótimo, desfibrilador. Opção número 3, entuba, entra na ambulância, corre para o hospital. Se a cabeça estiver boa, o resto tem jeito. Agora inverte. Exemplo número 2. Eu saí daqui, sofri um acidente. Está consciente? Não está. Eu não tenho um arranhão, mas se eu bati a cabeça, se sangrou pelo nariz, se trangou pela boca, se sangrou pelos ouvidos, pode ser que deu traumatismo craniano e pode ser que eu entre em morte cerebral. A ciência consegue dar jeito daqui para baixo se a cabeça estiver boa, mas a ciência não ressuscita a cabeça que parou se daqui para baixo estiver bem. Tudo que você precisa está na cabeça ou está no seu corpo? Tem alguns testemunhas de Jeová no meio de nós. Olha para esse testemunho de Jeová de braço cruzado, parecendo um xureque, um boneco de Olinda, que não dá um glória, que não aplaude, que não sorri, e fala: acorda, meu irmão. Diga comigo: fé é na cabeça, salvação é na cabeça, Pentecostes é na cabeça, batalha espiritual é na cabeça, porque tudo que eu preciso está dentro da minha cabeça.
Mudei de assunto. Existem algumas coisas que a gente vive que são culturais. Não se decepcione, eu preciso te contar. Por exemplo, na região do apóstolo Paulo, divisa de Europa com a Ásia, qual é a parte mais importante do ser humano? O rim. Na cabeça, por exemplo, do judeu, o rim é responsável por filtrar as coisas ruins e boas que passam pelo corpo. Então, se você não cuida do seu rim, você está lascado. Já na Ásia, e eu já preguei no Japão, a parte mais importante do ser humano é o estômago. Por isso que o asiático tem essa neura pela comida natureba. Porque para ele, se cuidar do estômago, você é aquilo que você come. E nós aqui na América do Sul, na América Latina, nessa nossa região, para nós, a parte mais importante é o coração. Por isso que a gente fala, abre o seu coração, põe a mão no seu coração. Nossa, que coração peludo. Nossa, levou para o coração. Gente, e o seu coração? Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é? Não tem nada no seu rim, não tem nada no seu estômago e também não tem nada no seu coração. A parte mais importante do ser humano é a cabeça. Fala para quem está do seu lado, eu sinto te dizer, não tem nada dentro do seu coração. Ah, você não sabia aí disso? A única coisa que tem no seu coração é sangue. Moisés, mas quando eu estou com saudade de alguém, meu coração aperta porque a saudade está aqui. A saudade aperta, o sistema nervoso central manda estímulo através da medula, o sangue começa a bombar mais rápido, o seu coração aperta. Mas não é que você está com o coração apertado, a saudade está aqui. Moisés, mas quando eu estou muito triste com alguém, muito chateado, eu sinto uma dor no peito. A chateação, ódio, mágoa, raiva, rancor, inveja, vingança, não está aqui. É porque nesse momento você sente uma decepção. O sistema nervoso central ativa, manda estímulo pela medula, e nesse momento o seu sangue começa pumpa, pumpa. O seu coração entra numa espécie de letargia e o seu peito dói, mas a dor não está aqui. A dor está aqui. Tudo que você precisa está dentro da sua cabeça. Pode aplaudir, está dentro da sua cabeça. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, das doenças atuais. Depressão é onde? Ansiedade é onde? Síndrome do pânico é onde? Desejo de suicídio é onde? Solidão é onde? Melancolia é onde? Tristeza aguda, sentimento de impotência, sentimento de fracasso. Tudo que você precisa está dentro da sua cabeça. Moral da história: se você não cuidar da sua cabeça, você se ferrou. Dá um cascudo na cabeça de quem está do seu lado e diga: se você não cuidar da sua cabeça, você se ferrou. Quem está comigo ainda? Fala para quem está do seu lado: se você não cuidar do cabeção, se ferrou. Eu vou dar a receita, mas eu estou provocando você na linha do conhecimento. Fala: obrigado, Moisés. Pessoal lá atrás, cruza o braço, fala: obrigado, Moisés. Isso, boneco de Olinda. Por exemplo, por que o diabo investe tanto nas crianças, nos adolescentes, na pureza das crianças, através de filme, de desenho, de celular, de séries, de ideologias? Porque as crianças estão em fase de formação de caráter. Se você não apertar o pé com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, quando eles chegar na idade da razão, 12, 13, 14, eles serão corrompidos. Por quê? Porque o diabo entrou na cabeça deles quando era criança.
Por que o diabo investe tanto nos universitários, nas faculdades? E por que muitos dos jovens cristãos, quando chegam na faculdade, na universidade, eles se perdem? Aí eles dizem que são céticos, dizem que são ateus, eles não querem mais ir à missa, descolore o cabelo, são narguileiro, fica chupando fumaça de pendrive igual um imbecil, e aí mata a aula sexta-feira, aí não acredita mais na castidade, aí diz que meu corpo, minhas regras, a mulher pode abortar. O que acontece na cabeça de um universitário? Porque está em fase de formação intelectual. E se o diabo não pegou os nossos filhos até a idade da razão, 11, 12, 13, 14, ele vai tentar repegá-los, não existe essa palavra, eu criei agora, quando chegaram com 17, 18 na universidade. Se você não cuidar da sua cabeça, vai se lascar. Porque fé é na cabeça, salvação é na cabeça, Pentecostes na cabeça, batalha espiritual é na cabeça, porque tudo que você precisa está na cabeça, não está no seu coração. Se você não cuidar dessa cabeça sua, ferrou. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando ou não? Pergunta para mim: Moisés, e como é que eu cuido da minha cabeça? Não, horrível. Eu me arrependi de ter levantado. Eu não ouvi. Dica número 1. Parabéns para quem está anotando. Rezar. Diga comigo. Rezar. Qual é a dica número 1? Rezar. Rezar. Só tem um detalhe da oração aqui, meio complexa. Muita gente está na igreja hoje, igrejeira, chata, fanática, aborrecida, carola, porque reza, porque ou tem medo do diabo, ou tem medo de Deus mandar ela para o inferno. E a oração não tem a ver nem com Deus, nem com o diabo. A oração tem a ver com você. Cientificamente comprovado, quem reza, todos os hormônios do prazer, do bem-estar, da autoestima, do equilíbrio são despertados na oração. Quem reza tem mais tranquilidade, tem mais autodomínio, lida melhor com a dor, tem mais clareza dos fatos, consegue tomar decisões com mais lucidez, consegue viver uma estrutura boa. Quem reza é tudo de bom.com.br. Em 2026 você vai rezar por causa do diabo? Você vai rezar porque senão Deus vai mandar você para o inferno porque está puto, porque você não fechou o rosário hoje? Para que você vai rezar em 2026? Para a sua cabeça entrar em equilíbrio estrutural. Quem reza vive, quem não reza se arrasta. A partir de hoje você vai mudar o sentido da sua oração. Desculpa a comparação que eu vou fazer aqui, talvez eu não serei entendido, mas eu estou pregando para gente inteligente. Se você não é, eu sinto muito. É por isso que a pessoa que não acredita no cristianismo e ele vai fazer meditação transcendental, a vida dele melhora. Por quê? Porque está reconectando com ele mesmo. É o que a gente na igreja não consegue fazer. É por isso que os budistas, trabalhando sempre meditação, a vida deles melhora. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de reconectar com si mesmo. Os budistas vivem assim, os muçulmanos vivem assim, os judeus vivem assim. O judeu reza 5 vezes por dia, o muçulmano reza 12 vezes por dia, o budista reza 17 vezes por dia. Você acha que é por causa de Deus ou do diabo? Não, porque eles querem equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, familiar, profissional, financeiro. A gente não reza por causa do diabo, não reza para agradar a Deus. Nós católicos rezamos porque quem reza se torna a própria identidade de Deus na terra. Aquilo que o catecismo chama de outro Cristo ou Christos. Você passa a viver no mundo, não sendo desse mundo, a ponto de dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu mais que vivo, agora Cristo vive em mim.
Sacode quem está do seu lado e fala: se você não rezar, você vai se lascar. Quem está comigo ainda? Dica número 2: contato com a Bíblia. Diga comigo: Bíblia. Me pergunta por quê? Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de chegar aonde ninguém chega, na divisão da alma e do espírito. Onde é que fica a alma e o espírito? Dentro da sua cabeça. Só a pregação da palavra, só a Bíblia tem poder de ir aonde as coisas são geradas. É por isso que quanto mais palestra, quanto mais pregação, quanto mais louvor, quanto mais curso, quanto mais acampamento, quanto mais grupo de oração, quanto mais lexo divina, e você vai escutando, e a palavra vai entrando, e você vai virando gente, e você vai se equilibrando, e você vai parando de fazer besteira, e as coisas vão entrando no ritmo. Aí você começa a ter o controle das coisas. Aí você já não age mais no impulso da emoção, porque você escutou a palavra. A palavra ensina você a ser homem, ensina a ser mulher, ensina a ser marido, ensina a ser esposa, ensina a ser mãe, e as coisas vão... A ponto do apóstolo Paulo, o cara mais inteligente da Bíblia, falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, grego e latim, inteligentíssimo. E o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvido, e pelo ouvir da palavra. Você precisa se apaixonar pela Bíblia em 2026. Você não precisa entender a Bíblia inteira. Eu estudo Bíblia há 30 anos e um monte de coisa eu ainda não entendo. Eu já li a Bíblia 7 vezes, tem coisa que eu ainda não entendo. Eu faço 30 pregações por mês há 10 anos. E tem coisas que eu ainda não entendo. Mas não é entender a Bíblia, é deixar as páginas da Bíblia que são vivas, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Elas vão saltitando diante dos seus olhos, e vem brilho no olhar, vem autoestima, vem alegria, as coisas vão entrando. Mas você só escuta no seu carro música que fala: senta, senta, põe, põe. São Boaventura diz que o ser humano é aquilo que escuta. Você escuta a pregação, você é inteligente. Você escuta música de corno, você... Por que você não pega a nuvem, a pasta, o airdrop, o pendrive da sua caminhonete, do seu carro, e coloca palestra, 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 louvor, 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 pregação, pregação, pregação? Você vai dirigindo, trabalhando e virando gente. Dirigindo, trabalhando, virando gente. Dirigindo, trabalhando, virando gente. Dirigindo, trabalhando. Você sabe qual foi a música mais tocada em 2025? Ela chama P de Pecado, composta pela Simone, ex-Simone Simaria, que é evangélica, e que disse que toda honra e glória a Deus por ela ter chegado aonde ela chegou. E a música fala de uma pessoa casada que se apaixona por uma solteira, e ela diz que até você pode, mas eu que não posso. Mas é um P de pecado. E o que tem a ver com isso? E essa desgraça entra na casa da gente, no carro da gente, e você está viciado em música que não é sertanejo, porque sertanejo falava de roça, bule de café, de fazenda, de vaca, de pasto, de acordar cedo. Essa música não é sertaneja, é uma música pornofônica. Pornofônica. Diga para quem está do seu lado: chupa essa manga, bebê. Do que a música brasileira hoje fala? Sexo, motel, pornografia, traição e adultério e cachaça.
Existe uma pesquisa, é uma pesquisa protestante, feita nos Estados Unidos. E a pesquisa diz o seguinte: uma mulher ou um homem que escuta louvor ou palestra o dia inteiro, se de noite um dos cônjuges provocar você, você é capaz de desarmar o diabo silenciando. Por quê? Porque o seu dia entrou num processo de equilíbrio emocional. Mas a estatística diz que se quando amanhecer o homem e a mulher ficar escutando música sertaneja, música sertaneja, música sertaneja, música sertaneja, e só fala trai, rasga, arruma um amante, vai, eu vou dar um show na porta do motel, senta, vai, e não sei o que. Se de noite um dos dois provoca, você vai pedir o divórcio, você vai partir para cima, vai acontecer violência doméstica e vocês vão dormir separados, aquilo que é proibido pela Bíblia. Por quê? Porque você entrou num desequilíbrio o dia inteiro. De noite você não é capaz de tomar decisões lúcidas. Música também faz parte de um processo satânico de lavagem cerebral. Pode aplaudir. Vocês não vão aplaudir não, vocês três? Aplaude aí, moça. Ei. É porque só porque Maria Mendonça morreu de acidente aéreo, já canonizaram ela, é santa já. Substitui cornice por palestra, pregação, palavra. Qual que é a dica número 1? E a número 2? Dica número 3: ler bons livros. Diga comigo. Diga para quem está do seu lado. Se você diz para mim que não gosta de ler, que tem preguiça, que isso não é para você, você já é desprovido de intelectualidade. Vulgo burro. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque o sucesso para vencer numa faculdade, numa entrevista de emprego, é uma prova. E o sucesso da prova é a redação. E o sucesso da redação é a interpretação de textos. E o sucesso da interpretação de texto é a leitura de livros. Quem não lê não sabe separar, não sabe interpretar, não sabe discernir. E é por isso que é muito mais fácil a gente ficar socando as pessoas na empresa, não por mérito, por ideologia. É por isso que é muito mais fácil ficar socando gente nas faculdades, não porque ele é inteligente, mas por causa de cota, porque o ser humano não quer mais pensar. Para pensar você tem que ler livros. Os que não leem livros já não aplaudem. Dá um cascudo na cabeça de quem está do seu lado e fala: vamos, filho. Eu tinha uma coordenadora na Renovação Carismática. Até hoje eu tenho raiva dela. O que a Lúcia fazia conosco? Nós que éramos do grupo de oração em 1993, toda segunda-feira depois do grupo a gente tinha que ir lá nos últimos bancos, onde ela colocava uma lojinha de livros do Padre Jonas, do Padre Léo, do Padre Alírio Pedrini. Ela nos obrigava a pegar um livro toda segunda, devolver na próxima segunda e pegar outro. A Lúcia nos adestrou a ler um livro por semana. Eu estou há 32 anos lendo livros, escrevendo livros. Por onde eu passo, na fazenda de dependente químico, no meu escritório, na minha casa, nas gavetas, já não tem mais onde pôr livros, que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha buscando conhecimento. Porque fé é na cabeça, salvação é na cabeça, Pentecoste é na cabeça, batalha é na cabeça, tudo que eu preciso está dentro da cabeça. Se essa cabeça aqui não for inteligente, vai dar merda, vai dar merda. Pergunta para quem está do seu lado: quantos livros você leu em 2025?
Não estou falando para você ler livros só de igreja. Eu estou falando de inteligência emocional. Você não precisa comprar curso do Pablo Marçal de R$1 milhão. É só você ler livros de gente inteligente. Eu ando nos aviões lendo as revistas dos aviões. Eu sei tudo de avião. Quando a minha esposa engravidou, eu comecei a ler livros sobre como ser pai. Quando eu descobri que era gêmeos, eu comecei a estudar sobre como ser pai de gêmeos. Quando eu descobri que eram 2 meninas, eu comecei a estudar como ser pai de meninas. Eu não fui pego de surpresa, eu me preparei para ser pai. As minhas filhas estão ali. Não adianta você ficar na internet dizendo concordo ou não concordo sobre ser aberta a vida ou não, concordo ou não concordo com aborto ou não. Não é isso. Você começou a namorar, esse namoro é sério, esse namoro é de Deus, já tem que começar a estudar sobre gravidez, gestação, método natural, o que a igreja pensa sobre vida sexual. Não adianta casar e engravidar na lua de mel, e quando explode os problemas você não sabe o que fazer. Por que você não sabe fazer? Você tinha que ter estudado antes de casar, não é depois de... Você sabe, porque muitas vezes o seu dinheiro não prospera, não é porque tem um demônio atrapalhando o seu dinheiro. Você não estuda sobre finanças, você compra errado, mete tudo no cartão, parcela tudo em 10 vezes. Isso é uma mentalidade horrível. Você não entende o que paga à vista, o que parcela, você não entende sobre juros, você não lê, você não estuda, às vezes nem dizimista você não é, e fala: Deus abençoa as minhas finanças. E ele diz: como é que eu vou abençoar as suas finanças? Nem você sabe cuidar do seu dinheiro, como é que eu vou ajudar você? Mas qual é a fala da pessoa inútil? Porque quando eu ganhar na Mega da Virada, porque quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou te ajudar. Eu não quero ajuda. Eu profetizo em nome de Jesus: você nunca vai ganhar na Mega Sena. Pergunta para mim, por que eu não posso ganhar na Mega Sena? Quem não consegue administrar 3 mil não tem equilíbrio para administrar 80 milhões. Quem não panha a fralda suja de bosta, a mamadeira azeda do próprio carro, quem não lava o próprio carro no final de semana, não está preparado para ficar sonhando em andar de Porsche nem Ferrari. Quem não consegue beijar a boca de uma mulher todo dia, dizer a ela que ama, levar um buquê de flor, levar um café na cama, não consegue administrar empresas, nem fazendas, nem gado. Você é tão inútil que você não consegue fazer uma mulher feliz e sonhando em ganhar na Mega Sena. Deus não vai dar... Aplaude aí, japonês, aplaude, japonês. Arigato, Ajinomoto. Para com esse negócio de ficar apostando em betes e tigrinho e ganhar na Mega e raspadinho. Vai administrar os seus recursos, porque se você administrar os seus recursos, você vai prosperar, e você vai crescer, e você vai ter inteligência emocional, e você vai dar passos, e a providência vai agir, e você vai se sentir feliz da sociedade, de Deus agindo com o seu agir. Essa luta brasileira de ganhar dinheiro fácil, isso é demoníaca. O nome disso é espírito de jogatina. Espírito de jogatina. Fala para quem está do seu lado, está falando de você lá, ó. Qual é a dica número 1? Não. Eu tenho uma miséria de 15 minutos, você não abre a boca. Qual é a primeira dica? Segunda? Terceira? Quarta. Planejamento.
planejamento. Repete comigo. Dá um cascudo na cabeça, quem está do seu lado, ele falou planejamento. Quem deu uma aula sobre planejamento? Jesus. Lucas 17, olha para mim. Qual é o homem que, desejando construir uma torre, não senta primeiro para planejar suas finanças, para ver se tem condição de começar a torre e terminar, para que os seus vizinhos não venham zombar de você, porque você começou e a obra parou porque você não tinha dinheiro? Jesus falou que as pessoas têm direito de rir da sua cara quando você para os seus projetos no meio do caminho, porque quem para os projetos no meio do caminho não fez planejamento para começar e acabar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus tem prazer de dar acabamento numa obra começada. Muitas das coisas da nossa vida não chegam no final e elas não têm a ver com dinheiro, elas têm a ver com planejamento. Você vai empurrando a vida com a barriga e vai empurrando e vai vivendo um dia de cada vez. Querido, se você ainda não sabe onde é que você quer chegar em 31 de dezembro desse ano, você está atrasado. Daqui uma semana é fevereiro. Ou você vai ficar dizendo com os inúteis, porque no Brasil as coisas só começam depois do carnaval. Que só depois do carnaval? A minha vida está gritando desde o advento, está gritando no Natal, está gritando no Réveillon, está gritando em janeiro. Quando chegar em carnaval eu já decolei, e você está aí, ó dia, ó céu, ó a vida não sorriu para mim, porque é tudo difícil para mim. Claro, não tem planejamento. Sacode quem está do seu lado e fala planejamento. Um dos grandes recursos de planejamento é agenda. Eu tenho 4 agendas. E não é agenda no celular, é agenda física, comprada na papelaria. E compromissos familiares eu grifo de caneta verde. Compromissos missionários eu grifo de caneta azul. E coisas pessoais eu grifo de caneta fluorescente amarelo. Eu tenho uma agenda da semana, eu tenho uma agenda do mês, eu tenho uma agenda do ano, e eu já tenho uma agenda do próximo ano. Eu não trabalho com improviso, eu tenho controle da minha história com 4 agendas na mão. Eu sei o que eu vou fazer. Você não lembra do primeiro beijo, você não lembra do aniversário de casamento, você não lembra de chamar para jantar, você não lembra que fez unha, você não lembra que cortou cabelo, você não lembra que fez barba, você não sai com seus filhos, você não tem planejamento, você não tem vida emocional sadia. Por quê? Porque quando você vê, a data passou. Quando você vê, você esqueceu. Você sabe, né, irmão? O mundo de hoje é muito correria, né, irmão? Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua cara, miserável. A minha cabeça funciona assim: 22 de fevereiro eu faço 23 anos de casado. Dia 2 de fevereiro, 20 dias antes, está anotado na minha agenda, já pensar no que vou fazer quando aniversário de casamento. Já está tudo programado. Eu não sou pego de surpresa. Não trabalho com improviso. Não trabalho com imprevisto. Eu tenho o controle de tudo que está acontecendo. Por que que eu não estou pirando a minha cabeça, nem machucando ninguém, nem dando tiro para tudo quanto é lado? Porque a minha vida não está à deriva, como se eu estivesse numa barca no meio da tempestade, dizendo: e agora? Quem poderá me defender? Não, eu tenho controle da minha existência. Eu tenho controle. Fala para quem está do seu lado: é por isso que você está ficando louco, é por isso que você está ficando louco. Sabe esses grupos de WhatsApp? É o famoso grupo da família. Não existe para ficar mandando figurinha, meme, videozinho para dar risada. Não existe para ficar mandando piadinha quando ganha Corinthians, ganha Palmeiras, ganha Flamengo. Não, o grupo de WhatsApp foi feito para comunicação interna. Monta um grupo de WhatsApp fechado dentro da sua casa. Nós temos um grupo só para nós 4.
E nesse grupo nós administramos as coisas. Quem tem médico hoje? Quem vai para a faculdade? Quem vai de quê? Que hora que você sai? Quem fica com o carro? Eu vou de Uber, você me pega na volta. É uma organização da casa. Não é para ficar e se 4 agendas e um grupo de WhatsApp para comunicação familiar é pouco, quadro de avisos do lado da geladeira, compromissos grifados, anotados, assinalados. Você não faz nada disso. Fala para quem está do seu lado: eu tenho vergonha de você. Amém, Vera? Você só me deu 40 minutos, Vera. Alguém está comigo ainda ou morreram? Por que ninguém me vê chorando pelos cantos? Por que eu não fico pedindo oração para ninguém? Por que eu não conto os meus problemas para ninguém? Porque eu tenho o controle das coisas. Claro, Deus tem o controle da minha vida. No meu livre-arbítrio, Ele me permitiu controlar as coisas terrenas sob a supervisão do trono. Mas eu não estou como marionete, é Deus que faz, eu só obedeço. Não, eu sei o que estou fazendo. Nenhum homem aplaude mais. Eu olho para os homens e eu vejo alguns na cadeira. Olha para um homem que está perto do seu lado e fala: que tiro foi esse? Dica número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Último, e eu já paro por aqui por causa do tempo. Finge que está gostando, fala. Hipócritas, falsos. Lazer. Diga para quem está do seu lado: lazer. Eu vou trabalhar lazer numa outra ótica, tá? Eu não tenho autoridade espiritual para mandar você ir para uma academia. Mas eu acredito que você precisa fazer uma caminhada, ir para a academia. E não me sinto culpado por isso. Porque o santo mais inteligente da Igreja Católica é Santo Tomás de Aquino. Escreveu a Suma Teológica dessa grossura. Tratou até sobre formiga e não tratou sobre gula, porque tinha 180 quilos. Eu quero trabalhar lazer nos minutos que me restam numa outra ótica. Se os casais não tiverem tempo para si, sem filhos, o seu casamento vai acabar. Pelo menos uma vez por mês, o casal precisa sair juntos, sem filhos. Para quê? Para enamorar-se. Se isso vai acabar depois em sexo, não sei. Mas você sai para tomar um refrigerante, para comer uma carninha, para falar de vocês, um alisa a mão do outro, outro põe a mão na perna da outra. E é proibido nesse jantar falar de filhos e problemas, é para falar de nós. Muitos casamentos católicos estão acabando porque casais não beijam na boca, casais não pegam na mão, casais não saem para jantar. E para completar o babado, depois que nasceu um filho, que já tem 2 anos, você coloca o filho para dormir no meio do casal. O seu casamento vai acabar.
E aqui eu quero chamar a atenção das mulheres, que o seu marido sonha em jantar com você, e ele tomou um banho, fez a barba, ele quer levar você para jantar, mas você fica no jantar com o celular na mão, mandando mensagem para saber como é que estão os filhos. Chega de falar, os seus filhos não estão nem aí para você, eles estão brincando, eles não lembram que vocês saíram, eles estão com a avó, está tudo bem lá, mas o problema é com você, o problema é com você. E aí o marido quer comer carne e você quer pedir pizza, mas não é porque você gosta de pizza, porque você já pede de 12 pedaços para sobrar 4, para já embalar, para levar para os filhos que ficarem em casa e jantar. O seu marido não pode nem escolher o cardápio, deve ser uma droga ser casado com você. O Pix é o meu CPF, anota aí. No meio desse babado, o casal luta para criar os filhos. Agora que é hora deles namorar, deles passear, você manda todo final de semana trazer os netos, e agora trazer os netos com cachorro para ficar dentro de casa. O marido que queria ficar com você fica apanhando o cocô do cachorro, e a avó que fica besta depois que vira avó, põe o neto para dormir aonde? No meio da cama. Aí você acorda de madrugada para rezar rosário com o Instituto Reste e Frei Gilson, dizendo: Deus, eu consagro o meu casamento. E o marido dizendo: Deus, eu queria tanto que esses meninos saíssem do quarto. Meu Deus, liberta a minha mulher, me ajuda. Muitos homens estão indo migrar para pornografia, e eles estão errados, porque as suas esposas não namoram mais com eles. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia, 85 é casal. Se eu pudesse contar aqui as loucuras e os devaneios que chegam de pedido de socorro no meu celular, eu esfregaria na sua cara. Porque às vezes a mulher é muito de oração, é muito de rosário e comunhão diária, e tem 3 meses que você não beija o seu marido na boca, você não toma um banho, você não pinta um cabelo. Será que você deveria ter sido freira, não teve peito para ser? Agora fica vivendo como esposa, deixando o seu marido cair no pecado da prostituição, porque ele deseja você e você só se esconde atrás da igreja. Tem muita gente se escondendo atrás da igreja. Eu mesmo aplaudi porque ficou muito bom isso. Se tem um marido e a esposa aí lado a lado, olha nos olhos e fala: é hoje, amor. Como é que você vai cuidar da sua cabeça? Lazer. Lazer não necessariamente é jogar futebol, beach tênis, peteca. Lazer é ter um momento de descontração. E se você tem um filho de 12 e um filho de 4, você também tem que ter um lazer para o de 4 e para o de 12. Na maioria das vezes o de 12 fica traumático, porque tudo gira em torno do de 4. E quando você vem para a igreja, você ainda manda o de 12 olhar o de 4 porque é irmão. Você tem 12, eu já estava fumando maconha, porque é horrível morar na tua casa. Primeira semana, lazer do casal. Segunda semana, fazer o que de 4 gosta. Terceira semana, fazer o que de 12 gosta. Quarta semana, lazer entre os 4. E nada disso precisa de dinheiro, só precisa você ter vontade. É uma vontade que você não tem, porque a estatística diz que o brasileiro passa de 7 a 14 horas por dia com uma desgraça de um celular na mão, olhando a vida dos outros, e você não consegue prestar atenção nem na sua casa. Aí fica: ai, meus filhos me obedecem. Ai, o de 12 eu estou preocupado que ele é muito calado. Ai, o de 4 está fazendo pirraça até na missa, Moisés. Ai, mas...
Por quê? Porque a sua família está com a cabeça desequilibrada. Fala para quem está do seu lado, acabou de falar o seu nome lá, ó. Alguém está comigo ainda? Diga comigo, obrigado, Jesus. Como diz o Padre Mário Sartori, eu tinha que estar aqui. Fala para quem está do seu lado, você tinha que estar aqui. Vamos dar uma passada que meu tempo acabou? Agora que eu falei de namoro, os homens. Diga comigo, fé na cabeça. Salvação é na cabeça. Pentecostes é na cabeça. Batalha espiritual é na cabeça. Porque tudo que eu preciso está na cabeça. E se eu não cuidar da minha cabeça, isso é utilidade pública, vai dar problema. Dica número 1, rezar. Dica número 2, contato com a palavra. Dica número 3, ler bons livros. Dica número 4, planejamento de vida. E dica número 5, lazer familiar. Se você fizer tudo isso, está tudo certo. E a gente vai ser feliz e vai ficar tudo bem. Amém.